como fazer com que todas as orações sejam respondidas. Eu gostaria que você tivesse começado conosco desde o início, mas agora nós estamos aqui, ok? Então, 1 João, capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E quero que você guarde isso aqui. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, tudo o que lhe pedimos, se ele nos ouve, certo? Se ele nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que temos, segundo as nossas petições. Ok? Você vê isso? Então, na verdade, tudo o que você precisa fazer é ter certeza de que Deus ouve você. E se ele ouve você, então você tem a resposta. Você tem isso. Isso é muito bom. Então, se ele ouve você agora, e como ele ouve você, se você pede de acordo com a sua vontade, então literalmente dá a ideia aqui de que se não pedirmos de acordo com a vontade dele, ele não ouve a nossa oração. Pense nisso. Mas ele diz aqui que sabemos, ou seja, isso é uma confiança. É assim que temos fé nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, o que quer que estejamos pedindo, sabemos que temos as nossas petições, aquilo que desejamos. A palavra petição aqui, e novamente falaremos sobre isso um pouco mais tarde, mas ela move a ideia da oração para a esfera da legalidade. Eu não quero ir muito longe com isso nesse momento, porque eu não quero que você pense em termos de legalidade em si. Mas você precisa perceber que Deus é justo e ele possui um inimigo, e por causa de como funcionam as coisas, existe legalidade na oração. E há coisas para que funcionem a oração. Deus pode fazer as coisas exatamente como disse que como ele disse nos evangelhos, tudo aquilo que for ligado no céu será ligado na terra, aquilo que for desligado na terra será desligado no céu. Isso é uma legalidade. Então, Deus não pode iniciar, o homem tem que iniciar. Deus tem que fazer com que um homem concorde com ele e ore antes que Deus possa literalmente fazer algo. Há detalhes sobre isso. Novamente, veremos isso mais à frente. E você não deve levar isso a um extremo, mas você precisa ver o que Deus pode fazer e o que ele não pode fazer. John Wesley foi um dos que realmente disse que parece que Deus não pode fazer nada na terra a menos que ele consiga um homem para concordar com ele em oração. Essa é uma afirmação extremamente forte. Então, ponto 2, sobre como obter respostas às nossas orações. Tiago capítulo 4, verso 2, ele diz que vocês desejam e não têm, vocês matam e desejam ter e não podem ter, não conseguem obter, vocês lutam e guerreiam, mas vocês não têm. Não têm porque não pedem. Certo? Muitas coisas fazemos com as nossas próprias forças, pelas quais não teríamos que lutar se apenas perguntássemos, se apenas simplesmente voltássemos para Deus e tornássemos isso uma questão de relacionamento com Deus. Em vez de tentar fazer com que isso acontecesse, ele diz no verso 3 de Tiago 4, você pede e não recebe, porque você pede mal, para que você possa usar nas suas próprias concupiscências. Então, ele continua dizendo, vocês, adúlteros e adúlteras, não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou você acha que as Escrituras dizem em vão que o Espírito que habita em vós tem ciúmes de vós? Agora, vamos voltar a isso em apenas um segundo. Mas observe que isso foi escrito por Tiago para novos crentes. Então, era improvável que eles conhecessem a vontade de Deus. Então, ele estava dizendo que é por isso que eles não estavam pedindo. Lembre-se antes, em 1 João, ele disse que se pedimos de acordo com a vontade de Deus, já aqui ele diz que vocês não pedem, e sentem falta porque não pedem, porque não conhecem a vontade de Deus, porque provavelmente eram novos cristãos. Então, a ideia, o fundamental aqui é conhecer a vontade de Deus, encontrar a vontade de Deus. E se você encontra as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e nele o amém, certo? Então, se isso for verdade, então a maneira de começar é com as promessas de Deus. Porque sabemos que essas promessas são a vontade de Deus. E se começarmos com essas promessas, o resultado final é que Deus nos ouvirá e nós então sabemos que temos, porque sabemos que estamos pedindo de acordo com a vontade dele. Amém?